da cidade de Campos do Goytacazes, nós percebemos que existe um conjunto de atores que, de forma intencional, busca estimular esse empreendedorismo e essa inovação, para que surjam novas empresas e que haja realmente um desenvolvimento regional. O momento de crise que a gente ainda vive no Brasil, o que nós vemos em muitos casos é que até a própria universidade, na minha visão, ela forma um profissional muito mais para ser empregado do que, por exemplo, para montar uma empresa. Então, quando você fala de empreendedorismo, quando você fala de startup, você está quebrando um paradigma. Você deixa de pensar que aquela pessoa vai ter que ser dependente de emprego. Eu tinha um professor que ele sempre falava isso. Trabalho sempre vai existir, emprego talvez não. Então você muda o paradigma, você deixa de pensar em procurar um emprego e passa a gerar emprego. Então é uma mudança brutal de paradigma e que isso faz muito efeito para uma sociedade, principalmente quando as pessoas passam a enxergar isso como uma alternativa. Então vamos pensar no governo. Nós temos o governo municipal, o governo estadual, o governo federal, a partir de leis e de outros incentivos. Quando a gente fala universidade, a gente já considera principalmente aqui as universidades que fazem pesquisa ou não, aquelas que também cuidam de formação de mão de obra, que poderia, por exemplo, as empresas juniores e outras ações podem estimular alunos a ingressarem aí nesse movimento. O governo, universidades e as empresas, elas podem ser, por exemplo, empresas que venham a se interessar por esse desenvolvimento. Eu vou dar um exemplo. O Superbom, por exemplo, ele tem um projeto com o Polo de Inovação do IFE, que é a criação de um equipamento que processa, por exemplo, sacolas plásticas. Você recicla e já cria ali um subproduto que pode ser reutilizado. A ciência e a tecnologia é a fonte de conhecimento para a geração da inovação. O empreendedorismo é uma outra vertente, que é mais a capacitação mesmo das pessoas para enxergar oportunidades de negócio. Então ela não tem muito a ver com a tecnologia em si. Mas, se você for pensar, por exemplo, a criação de uma startup, você vai ter normalmente esse conjunto de capacitações, conjunto de habilidades relacionadas tanto ao mundo empresarial, ao empreendedorismo, mas também à questão tecnológica. Porque a tecnologia, ela não é estanque na sociedade. Você precisa de ter pessoas. A gente vê um problema hoje, por exemplo, do Brasil ser um país em desenvolvimento, e a gente não tem um nível, por exemplo, tecnológico que os países de primeiro mundo têm. Então, como é que nós vamos integrar essas pessoas? A gente fala hoje, por exemplo, de indústria 4.0, a gente fala hoje sobre internet das coisas. Como que as pessoas vão passar a fazer parte desse novo mundo? Por exemplo, de uma empresa incubada na Tec Campus, que é a Rovex Sistemas de Automação, que eles criaram robôs que fazem inspeção em tubos, em tubulações, e ele incubou essa ideia na Tec Campus, criou um negócio e ele recebeu financiamento tanto do Polo de Inovação do IFE, que é uma unidade Embrapi, e quanto do Fundecam, que é o Fundo de Desenvolvimento de Campos, a partir da Prefeitura Municipal de Campos do Goytacazes. E aí, a gente, por exemplo, hoje tem a incubadora, mas já existe projeto de parque tecnológico, que ainda não deslanchou, mas já existe. A gente tem ideia, por exemplo, de atrair para cá aceleradoras. A aceleradora, ela é uma organização que já vai pegar uma startup num estágio um pouco mais avançado e vai injetar, como o próprio nome diz, vai injetar recurso financeiro para que o negócio realmente passe realmente a crescer de tamanho. Então você tem um conjunto de
de ações que podem ser desenvolvidas, e o que nós estamos pensando nessa pesquisa é justamente identificar aonde que a gente vai ter maior alavancagem e quem são os atores responsáveis para isso.